Gire seu telefone. Já tá girando. Ou não? Você não pode girar enquanto estiver gravando. Ah, beleza. Vamos lá, estamos entrando ao vivo na live. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, quarta-feira, 15 de setembro de julho, 15 de julho de 2020, 19 horas. Pessoal, vamos entrando aí, vamos compartilhando, tá? Peço para vocês compartilharem a nossa live, tá? Para o máximo de pessoas possíveis aí, que as orientações hoje vão ser bem atrativas e bem agradáveis, tá? Conforme o andar da transmissão, nós vamos fazendo interação aí com o público, tá bom? Meu nome é Fernando Oliveira, sou enfermeiro, atuo então no ambiente intra-hospitalar, tratando diretamente dos pacientes aí que estão acometidos com a Covid-19. O meu colega, se apresente aí, por favor. Olá, Fernando Binotto, então enfermeiro também, atuo na área pré-hospitalar aí em gestão. Perfeito, pessoal, vamos entrando aí, vamos compartilhando a live para nós atingirmos aí o maior número de pessoas possíveis aí nessa transmissão. Certo. Show de bola, pessoal. Eu gostaria então de agradecer, a oportunidade que foi nos dada aí para estarmos trabalhando na live hoje, Gostaria de agradecer a diretora Marli pelo convite, Oi, a Marli. escola SEG pela oportunidade que nos deu, tá? Gostaria já também de agradecer ao colega Fernando Binotto por ter aceito aí o convite e o desafio de nós fazermos uma palestra, uma live aí, uma transmissão no qual nós estamos respeitando a questão de isolamento, tá? Isso é muito importante falar. Estamos a mais de 1 metro de distância um do outro, com a utilização de máscaras aí, e passamos álcool na entrada da instituição e estamos todos tomando as medidas cabíveis aí para não ter disseminação do vírus, tá bom? Legal. Pessoal, então, para quem está chegando agora, que eu vi que o número aumentou consideravelmente, mais uma vez, meu nome é Fernando, sou enfermeiro, tá? E aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a pandemia, tá? Pode começar aí, professor, para nós, por gentileza? Então, a pandemia foi notificada aí pela OMS, em novembro de 2019, com um surto na cidade de Wuhan, na China, e rapidamente se dissipou aí pelo mundo todo, inclusive no nosso país. Há bastante dúvidas, em relação ao manejo, não existem protocolos específicos, até mesmo nos países que já passaram, e protocolos corretos. Existe assim um procedimento de atendimento, de suporte ao que essas vítimas têm, e é isso um pouco que a gente vai estar conversando hoje, demonstrando aí algumas coisas teóricas e algumas coisas práticas de como é esse manejo de suporte tanto do APH, quanto a nível avançado do paciente que está com suspeita ou cometido com o Covid-19. Então, relembrando aí que o assunto de nossa palestra é o desafio Covid-19, as estratégias aí que o ambiente pré-hospitalar, com a experiência de vários serviços do APH que a gente mantém em contato, e as experiências dos locais que são intra-hospitalar, Então, a gente vai ter essa grande divisão aí para nós podermos apresentar para vocês. Perfeito, pessoal. Então, vou falar um pouquinho. Eu gostaria de começar, antes de nós entrarmos propriamente aí falando da Covid-19, tá? Eu gostaria de remeter um pouquinho, voltar um pouquinho no passado, tá? Nós lembrarmos que procedimentos básicos que estão sendo adotados nos dias de hoje por toda a população, mundial, podemos falar assim, já vinham sendo trabalhados, tá? Muitos anos atrás. Florence Nightingale, tá? Os alunos que acompanham minhas aulas, eu sempre procuro trabalhar bastante com isso, com eles, reforçar bastante. Florence, ela identificou a necessidade da lavagem de mãos, porque na Guerra da Crimeia, isso em 1850, morriam muitos soldados por infecção, e Florence já teve essa luz de começar a fazer o quê? Vamos lavar as mãos, que vai minimizar o número de pessoas infectadas e transmissões, tá? Nos dias de hoje, a gente via
que muitas pessoas não tinham o hábito da lavagem de mãos, por falta de orientação, por falta de educação, né? Nós, da área da saúde, principalmente, nós temos uma prática muito forte da lavagem de mãos. A gente faz lavagem de mão com muita frequência, antes e depois do contato com o paciente, antes e depois do preparo e diluições de medicamentos. Então, é algo que a gente pratica bastante. Então, fica aqui o nosso registro, a Florence, né, a matriarca da enfermagem, no ano de 2020, fazem 200 anos, né, das ações de Florence e da enfermagem moderna, né, que Florence é considerada a nossa matriarca da enfermagem moderna. Nossa precursora aí. Bacana. Então a gente dá início aí à nossa divisão, né, falando um pouquinho do APH, que é o serviço pré-hospitalar, e as características desse serviço, certo? O que ele atua, como ele atua. E a gente vai entender um pouco as dificuldades que se tem no APH e as dificuldades que se tem no intra-hospitalar. Então o APH nada mais é que o atendimento pré-hospitalar, ele vai estar focado onde o paciente está, né? São as ambulâncias e suas classificações de ambulâncias, que elas vão até esse local, né? Então esse local é um pouco diferente do hospital, né? Visto o hospital, a gente tem os seus setores, né? Uma proximidade, né, entre os setores, né? Um acúmulo maior de profissionais e de diferentes profissionais. Já no APH ele é um pouco diferente, porque tu vai ter o condutor do veículo de emergência, o pessoal de enfermagem, né, o técnico ou o enfermeiro, e vai ter o profissional médico quando ela for avançada. Então, esse quesito vai remeter o quê? Que todos esses 3 profissionais ou 2 profissionais vão ter que levar todos os equipamentos, certo? Para dentro da residência, né? Então, desde o monitor, multiparâmetro, cardioversor, desfibrilador, mochilas de vias aéreas com todo o manuseio, mochila de medicamento, cadeira de transporte, oxigênio, né? Então, esse é um local muito diferente e com características diferentes. Por quê? Porque a equipe do APH ela está especializada em encontrar onde o paciente está, né, através de sistemas eletrônicos, né, de localização do paciente, enfim. E posterior a isso, ela vai chegar nesse paciente, poder atender esse cliente com todos esses equipamentos e manter a vida, né? Então a ideia do APH é manter a vida, não é o fazer diagnóstico, que essa é a obrigação ou o entendimento que a alta complexidade vai dar, que é o intra-hospitalar. Então, muitas vezes o pessoal tem que subir escadas, 4, 5 andares, né, com todos os materiais. Ainda, falar um pouquinho mais devagar, aí quem me conhece, já teve minhas aulas, sabe que o texto quando começa, ele vai rápido, né? Mas vou ir um pouquinho mais devagar. Piloto automático aqui, diz o colega. Então, a gente vai ter que ter essa característica de transportar, né, os equipamentos e os materiais lá para dentro da residência, né, ou na rua, ou local onde ele se encontra. E as adversidades que a gente encontra vão ser extensas, né, desde chuva, desde APH noturno, né, realização de uma RCP na cama do paciente, ou no chão, onde ele se encontra, dentro de uma empresa, né. Então a ideia vai ser o quê? Vai ser a manutenção da vida, repetindo, né, o ABC, a imobilização competente e o transporte para o hospital específico. Então, são todos esses as adversidades, né? Subir escada, passar, enfim. Então, a gente vê muitas vezes o pré-hospitalar chegando no intra-hospitalar, né? Esse binômio que a gente chama APH e PS, né? Ele tem que ser muito unido. O pessoal que está no APH, eles são entendidos a parte do intra-hospitalar. E por muitas vezes o intra-hospitalar acaba não entendendo o que é APH, o que é o atendimento, né? E por vezes até cobrando, né, o que é o caso por completo, o que se foi feito de exames, né, além do exame clínico, né? E a nossa diferença, né, do APH é o resgate. Passamos pelas mesmas dificuldades que polícia, que bombeiros, né, que até carteiros têm em encontrar rua com o mesmo nome, mesmo número da casa. Enfim, a gente chega nesse cliente e leva para o hospital, então, para que o hospital realize as hipóteses diagnósticas e firme lá no final o diagnóstico que o paciente necessita, né? Com uma gama de profissionais diferentes, enfim. Então, o APH ele é um pouquinho mais ríspido, ele é um pouquinho mais rápido, né? A gente tem tempo de ligação, tempo de acionamento de equipe, tempo de deslocamento, mais tempo de atendimento na cena, uma coisa mais rústica. Exatamente. Né? Já a área hospitalar, então, ela vai ficar
com a questão de firmar o diagnóstico, né, profissionais específicos, que o nosso colega Oliveira aí vai dar a aula aí com a experiência dele do quesito intra-hospitalar. Certo, galera? Pessoal que está chegando agora na live aí, aumentou consideravelmente o número de pessoas assistindo a nossa live. Peço aí encarecidamente para todos compartilhem, estou vendo que tem bastante profissionais aí de todos os cantos do Rio Grande do Sul aí, estou vendo pessoal de Três Passos, pessoal de Ijuí, Santiago, sejam muito bem-vindos à nossa live, tá? Esperamos aí contribuir com conhecimento aí para vocês, tá? Pessoal, vão compartilhando aí a live, vamos aumentando aí o número de pessoas nos assistindo aí nessa transmissão, tá? Uma quarta-feira à noite, os professores aí se disponibilizaram a vir na escola, o professor Fernando Oliveira, esse que vos fala, e o professor Fernando Binotto, que estava dando uma introdução aí para vocês do APH até agora há pouco. Beleza, galera? Pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês da questão então intra-hospitalar. Mas antes de nós entrar na questão intra-hospitalar, eu gostaria de fazer um parênteses para vocês, tá? Pessoal de Caçapava, Novo Hamburgo, sejam muito bem-vindos, tá? A Ana, obrigado Ana aí pela divulgação hoje aí da nossa live, tá? Um abraço, Ana. Pessoal, vou falar para vocês então a questão aí do combate, tá? A linha de frente. Mas antes de nós falarmos desse combate, da linha de frente, dos profissionais que estão atuando dentro da rede hospitalar, eu gostaria de abrir um parênteses para falar para vocês assim um pouco sobre o que é a Covid-19, tá? Olha aí, pessoal, tá aumentando, tá? Vamos aumentando aí o número de pessoas aí na nossa live, tá bom? Galera, então, a Covid-19 é uma infecção viral, tá? Ela acomete, então, o organismo da pessoa, causando disfunções ventilatórias e orgânicas, tá? Nessas disfunções que o paciente tem, então, normalmente ele é acometido com o quê? Com dispneia, né, que é falta de ar, ele começa a fazer hipertermia, que é temperatura elevada, popularmente chamado de febre, né? Então, ele começa a ter descompensação clínica, tá? E uma característica desse paciente, que nós percebemos com o passar do tempo, é que ele tem uma deterioração clínica muito rápida. Esse paciente, ele afunda drasticamente. Ele é um paciente que está conversando, ele é um paciente que está indo muito bem ali contigo, em questão de 2, 3 horas, ele tem uma piora clínica considerável. Então, para isso, os profissionais de enfermagem, eles precisam estar muito antenados. Tá? Por que eu digo os profissionais de enfermagem? Também por eu ser enfermeiro, mas é porque o profissional enfermeiro, ele está o tempo inteiro, tanto o enfermeiro quanto os técnicos, eles entram diversas vezes dentro de um quarto, eles prestam assistência para esse paciente, eles monitoram os parâmetros desses pacientes, então eles são ferramentas importantíssimas, tá? Então o pessoal da enfermagem, não digo que as outras áreas também não são muito importantes as outras áreas, né? Todas eu acredito que têm o seu eixo de importância no tratamento do paciente, mas a enfermagem, que é o foco de hoje, né, é uma profissão muito importante aí no cuidado desse paciente, tá? Então, assim, a escola, aqui na qual nós estamos representando, né, a escola SEG, ela tem o curso técnico e ela ajuda a formar novos profissionais, né? Então, a gente está sempre aí formando alunos, que nem eu sempre digo, eles um ano são nossos alunos, no outro ano são nossos colegas de trabalho, né? Então, isso tanto na área intra-hospitalar quanto na extra-hospitalar, né, Binotto? No APH também. No APH também. O Binotto também capta bastante alunos aqui da escola, tá? Então, pessoal, falando um pouco desse combate intra-hospitalar, tá? Então, assim, nós temos o pessoal da fisioterapia, o pessoal da enfermagem, nós temos o pessoal da medicina, nós temos o pessoal da fono, da psicologia, que está sendo muito importante nesse período de pandemia também, tá? Então, esses profissionais todos, eles formam um eixo de assistência ao paciente, tá? Mas eu não vou me deter a falar de todas as áreas, eu vou falar apenas hoje da área da enfermagem, tá? A enfermagem é essa profissão que ela não é uma profissão muito antiga, tá? Ela foi regulamentada em 1986, tá? Então, ela é uma profissão aí que tem 34 anos, tá? Completos agora no dia 25/6/2020. Essa profissão, então, é jovem, ela está gatinhando. Eu gostaria também de dizer que nós da enfermagem, apesar de nós recebermos, né, Binotto,
as ditas que somos heróis, né? Eu diria que nós também somos humanos, né, pessoal? Então, eu gostaria que todo esse reconhecimento, que toda essa gratidão que as pessoas têm conosco fossem transmitidos, né, Binotto, em reconhecimento para a nossa área, né? Claro. Eu acredito que o reconhecimento da enfermagem seria um papel bem importante, tá? Então, eu vejo que nós, em 2020, o Papa até já alertou, né, que seria o ano da enfermagem, né, professor? Então, aí esse ano realmente está sendo, né? O Papa acertou, não sei foi quando que ele teve esse sonho, né? Mas ele foi bem preciso aí nesse comentário dele, dizendo que seria o nosso ano, né, pessoal? Então, falando um pouco do intra-hospitalar, né? O intra-hospitalar, ele começa no pronto-socorro, quando o pessoal do pré-hospitalar traz o paciente para nós. Ele passa também por uma triagem, porque muitas vezes esse paciente, ele chega com o familiar, ele chega de Uber, muitas vezes até de transporte público, ele está ali com seus sintomas, está com febre, está com mal-estar, ele está com coriza, está com dor de cabeça, dor de garganta, ele perdeu paladar, ele perdeu o olfato, está com diarreia, está com febre, está com calafrios. Então, assim, esse paciente ele começa a apresentar diversos sintomas. Nós, da enfermagem, vamos fazer o acolhimento desse profissional, desse paciente, na porta do hospital. Então, quando a gente faz esse acolhimento ali, esse paciente ele é passado por um protocolo de triagem, tá? A gente faz a triagem e classifica esse paciente. Nós temos 2 perfis de paciente. O paciente que fica no hospital é aquele que tem algum sintoma clínico um pouco mais grave, tá? É aquele que apresenta uma sintomatologia um pouco mais avançada, que requer um tratamento com medicamento intravenoso, que requer um tratamento com algumas medicações de suporte complementar. Já nós temos o paciente que ele tem o estágio 1 da doença, que é aquele paciente que ele vai ser acometido com o coronavírus, o resultado dele vai dar positivo, porém esse paciente ele não irá manifestar sintomas de forma acentuada. Ele vai ter sintomas leves, que a gente chama então de estágio 1 da doença, tá? Esse paciente que tem os sintomas mais leves, os sintomas menos agressivos ao organismo, ele vai ser direcionado ao isolamento domiciliar. E aqui é um papel muito importante que seja cumprido o isolamento domiciliar. E o isolamento domiciliar não é ficar com a família. O isolamento domiciliar não é ir para o mercado. O isolamento domiciliar não é participar de reunião, de amigos e etc. O isolamento domiciliar é ele ficar sozinho até a conclusão do seu tratamento, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Muito importante que seja respeitado, né, esse isolamento pelos pacientes que são afastados aí, né, pela Covid, tá? Então, esse paciente que fica em casa, aí as pessoas perguntam, tá, mas eu vou ficar em casa, e aí quem vai me ver, quem vai me cuidar? Esse paciente que fica em casa, ele vai receber todo o tratamento e toda a assistência e o monitoramento da vigilância municipal, tá? A vigilância vai acompanhar ele na residência, vai entrar em contato diariamente com ele, perguntando como ele está, se caso ele precisa de alguma coisa. Então, o contato telefônico com esse paciente vai ser diário, tá? Então, ele vai receber, sim, todo um monitoramento e toda uma assistência, tá? Terminou o período de isolamento, tá? Esse paciente é liberado para retornar às atividades normalmente, tá? Ele já deixa de ser um potencial contaminador, tá? Então aqui, um parênteses antes de nós ir para o estágio 2. Lembrando, uma pessoa contaminada com o Covid-19 pode contaminar 3, tá? Esse é o poder de transmissão que os estudos até o momento nos trazem, tá? Nós não temos nada muito encorpado ainda, nós não temos nada muito com números relevantes de pesquisa, por quê? Porque é algo novo, tá? É algo que começou a criar números expressivos no Brasil em março desse ano. Só que é uma doença que já tem casos identificados desde janeiro, tá? Então, ela veio progredindo. Acreditamos que o platô vai ser agora em agosto, tá? E posteriormente aí ele vai ter uma redução dos casos. Estágio 2, quando a pessoa começa a ter uma piora clínica. Essa pessoa precisa de internação hospitalar, tá? Ela requer medicamentos intravenosos, tá? Ela precisa de um tratamento intravenoso para ter uma potencialidade maior, tá? Ela precisa
colocar 2, 3 medicamentos concomitantes, tá? Para que esses medicamentos potencializem a ação um do outro, tá? Isso fica tudo a cargo da equipe médica, tá? A equipe médica, normalmente a equipe composta por clínicos infectologistas, tá? Eles vão fazer todo o acompanhamento desse paciente, todo o monitoramento, tá? E eles vão definir qual a melhor conduta a ser seguida. Esse paciente interna no leito do andar, tá? Esse que tem sinais um pouquinho mais graves, porém, ele pode ser monitorado no leito do andar. Nós temos o terceiro caso, né, que é aquele paciente que apresenta uma disfunção ventilatória grave. Esse paciente, ele precisa ser encaminhado para uma terapia intensiva, e isso tem que ser rápido, tá? Nós não podemos perder tempo, nós não podemos pensar muito, tem que ter um objetivo, assim, um raciocínio muito rápido, tá? Para quê? Nesse raciocínio que nós teremos, a gente precisa ter as definições juntamente com a equipe médica. Qual que vai ser o destino desse paciente, tá? Então aqui é muito importante até a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o que nós vamos falar depois aqui, eles nos trazem que os acionamentos dos times de resposta rápida tem que ser muito rápido. Tem que ser breve, como o próprio nome já diz, até desculpa a redundância, tá? Mas assim, os acionamentos dos TRR tem que ser muito rápido. Nós temos que ter um suporte da equipe de emergência para tirar esse paciente do andar, para que ele não sofra injúrias no andar, e sim seja conduzido até o pronto-socorro ou até a unidade de terapia intensiva para prosseguimento desse tratamento, tá? Ou até os hospitais de campanha também. Ou até mesmo, né, como o Binotto falou aqui, os hospitais de campanha, né, em caso de acúmulo excessivo de pacientes no leito de UTI, então a gente acaba transferindo esses casos, né, do pré-hospitalar diretamente para os hospitais de campanha, assuntos que a gente vê em grandes cidades, né, que tem ocorrido ainda. Perfeito, galera. E aí, só finalizando aqui, então, o estágio 3, então, do Covid, ele vai causar, né, aquela insuficiência ventilatória grave, o paciente vai requerer intubação, e se esse paciente vem a parar? Como que nós vamos proceder? Com a intubação, como que nós vamos proceder com as compressões torácicas, e se esse paciente está pronado, Binotto, está de barriga para baixo? Vamos ter a dica aí de como fazer a RCP com o paciente em prona. Né? Isso aí. Então, assim, pessoal, hoje nós vamos quebrar um pouco o protocolo, não vai ser somente teórico, nós vamos ter uma aula prática. Eu vi que a nossa diretora aqui está pedindo para o pessoal de Caxias do Sul se pronunciar. Cadê o pessoal de Caxias do Sul aí? Eu tô vendo o pessoal de Novo Hamburgo, Santa Maria. Pois é, ganha presença. Pois é, de Alegrete. E o pessoal de Caxias está onde, hein? Verdade. Vamos lá, o pessoal de Caxias, vamos se pronunciar. Comente aí, por gentileza, tá? É importante, então, para o aluno ele ter algumas anotações dos manuais pelo qual a gente vai estar estudando aí na aula de hoje. Né? O primeiro é o protocolo de enfrentamento ao Covid do Ministério da Saúde. Esse é um protocolo facilmente adquirido aí no próprio Google. Tá? Um segundo documento é a nota técnica 04 da Anvisa, em que também remete todos esses cuidados e principalmente as dúvidas de EPIs para as determinadas áreas, né, dos profissionais da área da saúde. Nós temos o manual de manejo de corpos, também a gente vai estar explicando como se faz o manejo do corpo, caso infelizmente aí o paciente involua ao óbito. E também a Sociedade Brasileira de Cardiologia lança um manual que é o posicionamento, né, para a RCP, reanimação cardiopulmonar, no paciente com suspeita, né, ou com a certeza e o diagnóstico do Covid-19. Perfeito, galera. E aí, Binotto, o que tu acha? Vamos para a prática? A gente aí está batendo um número de 160 online nos visualizando, fora a prospectiva aí que tende a ser bastante grande. E a nossa ideia aí é assim, se o comentário continuar bombando, né, e os alunos solicitarem, a gente vai realizar aí algumas aulas práticas. Temos ainda 20 minutos de conversa, né, para a gente poder estar instruindo aí a galera, os nossos alunos, né, da Rede SEG e até os futuros alunos nossos aí, para ter essa ideia, né, essa noção inicial de como é essa vivência, tanto do APH quanto do intra-hospitalar. Perfeito, galerinha. Esse aqui, então, é o protocolo, tá? No qual o professor Binotto estava falando aqui anteriormente, tá? Sobre o atendimento, né, de parada cardiorrespiratória aí ao paciente Covid-19, tá? É o que tem de mais atualizado.
recomendo a leitura para vocês, tá? Uma leitura muito boa, muito prática, muito didática. Aconselho aí todo mundo estar se atualizando, tá? Isso vale aí, pessoal, para todo mundo, tá? Desde os profissionais que já estão atuando na área, como também o pessoal aí que está estudando, né? E buscando aí o conhecimento e a formação para a área da saúde, tá? Falando em pessoal em formação, eu gostaria de retomar um pouco aqui, porque eu quero, Binotto, que o pessoal estoure o like aí, pessoal. Eu tô achando que tem pouco ainda, Binotto. Tem pouco. Tem pouco aí, não pessoal. Não vai ter prática. Eu quero ver só coraçãozinho aí. Se o pessoal der coração, apertar e estourar o botão do coraçãozinho aí, vai ter prática. Opa, melhorou agora, pessoal. Isso aí, vamos interagir, tá? Pessoal, olha só. Capacitações, tá? Nesse momento de pandemia, então assim, cada estado tem as suas orientações e eles se baseiam dentro do Ministério da Saúde, tá? O que é muito importante nesse momento, tá? Nós não podemos ter aulas e treinamentos presenciais. Isso nos prejudica muito, tá? Por nós sermos, né, profissionais da área da saúde, nós precisamos colocar em prática, né, tudo aquilo que a gente vê, porque a nossa profissão ela é muito no fazer, né? Então, pessoal, os treinamentos EAD, as videoaulas, as videoconferências, elas estão sendo muito importantes para manter a equipe de enfermagem atualizada, manter a equipe de enfermagem aí capacitada e treinada, tá? Então, as instituições têm que prezar muito pelas capacitações dos profissionais, tá? Eu vejo que é treinando, eu vejo que é intensivando aí o treinamento dos profissionais que a gente vai conseguir sair dessa situação todos juntos, tá? Porque cada vez mais eu percebo que a pandemia, ela nos traz muitas incertezas, tá? Nós ainda não... É uma doença nova, é uma doença que nós não conhecemos, é uma doença que ela está nos ensinando muito, tá? É uma doença que está trazendo um novo olhar, uma nova forma de empatia, tá? Nós estamos precisando nos reinventar. Então, assim, cada vez mais nós da área da saúde, principalmente nós técnicos e enfermeiros, precisamos buscar mais ainda o conhecimento, tá? Essa doença está nos trazendo isso, está nos reinventando, está fazendo pessoas que já estavam há muito tempo com seus hábitos, com seus protocolos estabelecidos, o pessoal aí está se reinventando, tá? Agradeço a todos aí que estão mandando coraçãozinho aí, tá ficando muito boa a live, pessoal. Agora, nós vamos então para a parte prática, tá? Nós vamos passar para a parte prática agora, enquanto o professor Binotto, esse cara aqui, que está aqui ao meu lado, sempre respeitando o distanciamento, tá, pessoal? Mais de 1 metro de distância, lembrando, tá? Então, enquanto o professor Binotto vai se preparando para vocês, eu vou fazer um tour com vocês aqui pelo laboratório da escola, tá, pessoal? Então, aqui, esse é o laboratório aqui da nossa escola, tá? Onde nós temos as nossas aulas práticas. Aqui nós temos todo o material. Os equipamentos. Nós temos também os equipamentos aqui. Respirador, monitor, multiparâmetros. O Binotto ali está falando que nós temos então lá o respirador. Esse cara aqui é o respirador. Nós temos aqui um monitor multiparâmetro, cabeceira com suporte de oxigenação, tá? Aspiração e vácuo também. Nós temos ali então também um reloginho com mudança de decúbito para o paciente. Então aqui o nosso laboratório ele é bem completo, tá? O professor Binotto agora então, ele vai começar a mostrar para vocês então um pouco da utilização dos EPIs, tá? Vamos ali, Binotto? Vamos lá. Então lembrando aí, a nota técnica 04 da Anvisa, ela cita diferentes utilizações de EPIs e a gente vai mostrar os EPIs então que são utilizados na área tanto pré-hospitalar na intra-hospitalar. Então, o começo é a máscara, essa é uma máscara cirúrgica, né? Ela também é utilizada nesse enfrentamento para triagem, né? Ela também é utilizada para manejo do corpo do paciente com Covid confirmado, né? Nós temos um outro exemplo de máscara, a N95 ou equivalente, né? Ela pode ser a PFF2, né? Ou a PFF3, são essas as equivalências
de máscara que a gente acaba utilizando. Essa máscara então é utilizada para os profissionais que têm um manejo que geram aerossóis, como a intubação, né, como a própria respiração, ou em alguns casos até da ventilação com bolsa AMBU. Nós temos o visor facial, face shield, né, a gente pode utilizar tanto com óculos, né, e com a máscara. Ele tem uma proteção facial para que nenhum respingo aí seja atingido, né, nenhum aerossol seja atingido diretamente nos nossos olhos. E também um avental específico, que é um avental de TNT, né, ele já fica montadinho. A gente tem ele de uma gramatura específica, a gramatura dele é 30, certo? E se esse paciente tiver vômito, né, tiver algum manejo mais líquido como urina, enfim, ele precisa ser a gramatura 50. Né? Então aí a gente tem um avental bem comprido, manga longa, né, que a gente acaba utilizando para o manejo do corpo, certo? Então esses são os EPIs aí de acordo com a nota técnica 04, que a gente lê da Anvisa, certo? Esses são os procedimentos de EPIs. Perfeito, pessoal. O professor Binotto estava falando sobre os EPIs. O pessoal está pedindo para te falar um pouco mais alto. Boa. Está falando muito baixo. O professor Binotto vai falar mais alto, tá, pessoal? Então aqui, só recapitulando, tá? O professor Binotto falou então da máscara PFF2 ou N95 para proteção. Ele também mostrou a máscara cirúrgica, essa que ele está aqui, que também ajuda no atendimento. Camada tripla. Camada tripla, muito importante. Ele falou da Face Shield, tá? Esse aqui é o escudo facial, para você ficar totalmente prevenido, tá? Para não ter nenhum contato com os aerossóis ali. E nós temos também, então, o avental de TNT, tá? Esse aqui tem uma gramatura de 30, mas dependendo da quantidade de secreção que o paciente estiver eliminando, a gramatura pode ser aumentada até 50, tá? Eles se tornam impermeáveis e eles ajudam aí na prevenção do profissional. Sempre lembrando, tá? O uso dos EPIs é muito importante, tá? Antes de qualquer ação, o profissional de enfermagem ele deve se proteger, tá? Então, em primeiro lugar, ele deve pensar na sua proteção. Ele ficando protegido, ele pode prestar uma assistência adequada para outra pessoa, tá? O profissional, ele não deve se expor. Ele deve fazer toda a paramentação, ele deve ficar completamente equipado e assim, posteriormente, prestar uma assistência adequada. Galera, nós vamos voltar aqui então agora para a parte da intubação. Da recepção, né, do paciente comparada à cardiorrespiratória. Então, no primeiro momento, a gente vai identificar esse paciente que ele está desaturando, né, está tendo incompetências respiratórias. Primeiro ponto, a gente vai utilizar, então, uma máscara de proteção facial, certamente, né, para a gente poder iniciar o procedimento de RCP. Tá? A ideia, então, vai ser com que a gente não utilize, por opções, o AMBU nesse formato, né? A bolsa AMBU, porque ele vai dispersar aerossol. Então, a gente vai retardar o processo de intubação, justamente porque a transmissão desse vírus ela é uma transmissão viral e ela é uma transmissão por aerossóis. Então, acaba que os profissionais se contaminam com esse aerossol. Então, a gente vai proteger o paciente. Pessoal, trazendo um pouquinho aqui para mim só, o que é dispersão de aerossóis, tá? Então, assim, ó, a dispersão de aerossóis, o professor Binotto quer dizer aqui, para algumas pessoas que são um pouco mais leigas, tá? Então, assim, a dispersão de aerossóis, o que é? Quando nós começarmos a ventilar o paciente, que nós começarmos a fazer a ventilação, vai começar a jogar um monte de gotículas. Vai começar, ó, mostra aí, ó. Esse é o som. Esse é o barulho que vai fazer, tá, pessoal? Então, quando começar a ter essa dispersão de aerossóis, o que vai acontecer? O profissional que está ali atendendo, ele pode vir a se contaminar. Então, por quê? Porque a Covid-19, ela é transmitida pela gotícula, né? Por esses aerossóis que são projetados, tá? Então, por isso que é necessário e é muito importante, tá? Que seja colocado ali o filtro e seja feito também o que aqui? A
proteção, né? Que seja vedada a boca desse paciente, para quando nós estivermos na RCP, nós não termos a dispersão de aerossóis, tá? O professor Binotto vai continuar aqui a explicação para vocês. Segmento, então, a gente optou pela intubação desse paciente, visto ser um manejo de vias aéreas melhor, né? E uma outra possibilidade também é a gente isolar as vias aéreas, fazendo com que esses aerossóis sejam unificados, né, e filtrados pelo filtro específico. Então a gente vai ter o tubo orotraqueal, ele vai estar pinçado, né, nós vamos escolher uma pinça robusta para fazer esse clampeamento, e a utilização também já do filtro. Esse filtro aqui é um filtro umidificador, em que a gente vai realizar o processo de intubação já com a máscara instalada, né? Nós vamos retirar essa máscara aqui do paciente que está na parada cardiorrespiratória, e a gente vai proceder com a intubação desse paciente. O professor Binotto, então, aqui, ele está agora executando, tá, pessoal? A intubação do paciente, tá? Ele está utilizando ali, então, o paciente com uma proteção facial, para no momento da intubação não ter a dispersão dos aerossóis. Ele tem um tubo orotraqueal, tá? Ele tem uma pinça, tá? Ele tem uma pinça aqui, que ele disse que tem que ser uma pinça bem robusta, tá? Para nós termos, então, a obstrução, né? O clampeamento desse tubo. E nós também temos a questão aqui do filtro. Esse filtro é um filtro umidificador, no qual ele vai permitir, né? Aliás, ele não vai permitir a dispersão desses aerossóis, tá bom? Bem importante também saber que o filtro ele deve ficar logo após o final do tubo. Então essa conexão aqui tem que ser após o tubo, a gente já coloca o filtro. E o próximo ponto vai ser a fixação da bolsa, né, de ventilação, do AMBU aí, marca comercial. Então o formato vai ser máscara, tubo, filtro e o AMBU, né? A partir desse momento a gente vai poder então desclampear o tubo para que esse paciente possa receber as ventilações, ok? Como vão ser essas ventilações? Elas estão diferentes, né, de uma RCP normal. A gente vai estar protegendo com uma luva a parte da escolha do PIP, né, do AMBU. A gente vai estar protegendo isso com uma luva colocada. A frequência de ventilação vai ser de 6 a 10 por minuto, né, uma frequência bem baixa, certo? E os litros de oxigênio que a gente vai estar mandando também é mais baixo. A gente conhece aí que é sempre de 10, né, até 15 litros. A gente vai estar usando uma litragem aí algo em torno de 6 até menos que 10, justamente para que essa explosão, né, de oxigênio não venha a reverter numa contaminação dos profissionais. Então essa é a diferença de uma RCP normal e de uma RCP de um paciente com Covid. Beleza, pessoal. Então, retomando aqui com vocês, tá? O que o professor Binotto falou, então? Fluxo do nosso oxigênio de 6 a 10 litros por minuto, tá? Para minimizar a dispersão de aerossóis, tá? Nós temos então aqui o cilindro de oxigênio portátil, no qual nós podemos fazer, né, o transporte. Nós temos então o AMBU, que é a marca comercial desse cara aqui, que nós vamos fazer a ventilação desse paciente. E o professor Binotto explicou ali para nós, então, a questão da intubação, né, desse paciente com todos os equipamentos. Beleza. E agora, pessoal, se esse paciente, então, ele estiver intubado na UTI e estiver pronado, professor Binotto, e aí? Como que nós vamos proceder? O que nós vamos fazer com esse paciente? Esse paciente aqui, ele está pronado, está intubado, e aí? Como é que nós vamos proceder com essa reanimação aí, professor? Legal. Então, existem momentos em que esse paciente vai ser virado de prona. O que é prona, né? Ele vai ficar de barriga para baixo, né, com a posição do nadador, onde um braço vai ficar para cima, outro braço vai ficar para baixo, certo? E a monitorização cardíaca dele também vai ficar pela região do dorso, né? A gente vai poder acompanhar no nosso monitor
multiparâmetro aí, né, todos os sinais dele, sejam aí frequência cardíaca, seja a oximetria que esse paciente vai ter, né, e os dados que o respirador vai estar nos mostrando, né, em relação ao PIP, em relação à frequência ventilatória, né, até o volume total que esse paciente comporta. Então, o paciente está de prona, ele faz essa virada, né, a gente vira ele aí por torno de até 16 horas, para que haja um descolamento melhor, né, desse pulmão, um funcionamento melhor desse pulmão para a SARS-CoV-2, né, que é essa infecção e essa angústia respiratória que o paciente tem. Mas houve um momento que mesmo com o respirador, né, no gás total, como a gente acaba mencionando, né, com seus volumes extremamente altos, né, e os sinais vitais dele aí acabar sendo deteriorado, a gente vai ter, né, uma parada cardiorrespiratória. Então a gente pode abordar esse paciente assim mesmo, né, sendo que as mãos elas vão estar no mesmo formato de uma RCP normal, mas a gente vai colocar na região do dorso, certo? Então a gente vai fazer essa reanimação cardiopulmonar aí nessa região, que é a região posterior do paciente, até a decisão de botar ele em decúbito dorsal, né? A gente sabe que o manejo, né, a virada desse paciente que está entubado, que está com múltiplos aparelhos, né, ela é um pouco diferenciada do APH. O APH ele não tem essa posição, a gente sempre aborda ele de barriga para cima, ali ó, tá nosso pacientinho no APH, e aqui ele está internado aí na UTI, em que a gente vai precisar então ter esse manejo de virar ele de barriga para cima, só que esse manejo ele é um pouquinho mais difícil, por isso, né, e mais trabalhoso, tendo em vista todos os equipamentos que esse paciente tem. Então, por isso que ele é um pouquinho mais difícil de a gente virar ele aí. Então, o professor Fernando vai fazer uma sequência aí, mostrar o seu físico de uma RCP, né? Vou pegar a escadinha. Pega a escadinha que é bem importante, a gente ter tá lá no fundo. Lá no fundo, mostrando aí o making off do nosso laboratório, né? Todas as gavetas, os materiais bem organizadinhos, né? Então, escadinha, segundo andar da escadinha. E a gente vai fazer o posicionamento das mãos, né? Algo bem importante, vai ser na região dorsal, e a gente vai realizar aí a RCP, eu vou pegar aqui no ângulo bem retilíneo para a gente identificar, né, que esse socorrista ele está realizando a reanimação, né, com uma menor força e com uma melhor qualidade. Então esse é o posicionamento, e aí nosso prof realizando então a RCP no paciente nesse formato, de barriga para baixo. E um último ponto, né, a nós podermos estar explicando também, caso esse paciente tenha algum problema de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, a gente precisa dar aquele choque, né? Então, como é que fica a posição das pás para esse paciente? Nós vamos estar colocando, então, as pás do lado esquerdo, certo? E uma outra pá aí, bem no meio do tórax posterior. Então vamos dar uma melhor filmada aqui para vocês poderem visualizar como vai ficar a posição das pás. Isso é igual ao paciente de barriga para cima, a gente está abordando aí o nosso manequim de barriga para baixo, certo? Com as pás, com o posicionamento das mãos, né? Na posição de prona, né? Onde o paciente fica de barriga para baixo. Ok? Show de bola, galera. Então, recapitulando aí com os alunos, tá? Essa posição aqui, então, é o que nós estamos vendo, então, nas novas diretrizes, tá? Por quê? Porque, como o professor Binotto falou anteriormente, o paciente, ele fica, então, em posição de prona, tá? Então, no caso, ele fica no decúbito ventral. Ele ficando no decúbito ventral, e esse paciente está entubado, nós não podemos virar ele bruscamente. Existe todo um protocolo para manejar esse paciente, para ele retornar à posição de decúbito dorsal, tá? Que esse aqui é o nosso habitual, a gente vem, coloca a tábua rígida atrás, inicia a RCP no paciente, tá? Então esse é o nosso tradicional, centro do peito, dedos entrelaçados, mão embaixo espalmada e compressões no centro do tórax, tá? Ressalto os alunos que têm aula comigo que não é massagem cardíaca, tá? Ninguém pega o coração e fica massageando, tá? São compressões torácicas, porque você irá comprimir o tórax desse paciente, tá bom? Então aqui o paciente está entubado,
nós vamos proceder dessa forma. Caso o paciente está em posição de prona e ele não está entubado, nós podemos então retornar à posição de decúbito dorsal para esse paciente, tá? E aí nós vamos então estar reanimando esse paciente como o protocolo ali trabalhado até os dias, vamos dizer, atuais, né? Até a data de hoje. Até a data de hoje, vamos dizer assim, a data que esse vídeo está acontecendo, tá, galera? Bora lá, pessoal, estoura o like, compartilha aí, espero que todos tenham gostado. Nós estamos dizendo que é uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco do conhecimento com vocês, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aí na nossa live, tá? Professor Fernando Oliveira, desejo uma boa noite a todos, um abraço, fiquem com Deus. Olá, então, boa noite também da mesma forma, lembrando aí que o SEG, né, o round de professores aí, fazendo já a nossa propaganda de Caxias, mas do SEG inteiro, né, conhecendo a rede, é uma rede de professor muito interessante, né, muitos aí com doutorado, muitos com mestrado, né, com várias especializações. Então, realmente, são professores que realizam a aula, né, naquele assunto que ele domina. Então, a gente sempre acaba remetendo a aula no assunto que a gente domina, né? Por exemplo, eu acabo pegando algumas disciplinas que eu tenho esse senso crítico. Oliveira, a mesma coisa, né? Todos os outros professores aí seguem o mesmo caminho. Por quê? Porque a gente acaba formando, né, um hall de alunos extremamente interessante, né, extremamente crítico, né, com essa abertura e que tenham essa vivência, né? Muitos professores aí atuantes que acabam trabalhando, né, na linha de frente, seja ela de uma rede de laboratórios, né, uma rede hospitalar, pré-hospitalar, né, rede de gestão. Então a gente tem, né, as pessoas mais incríveis aí da cidade trabalhando conosco aí no SEG. Então, sem dúvida nenhuma, é um prazer. Claro que a gente fez, né, um round bem rapidão, né, porventura do tempo que a gente tem, mas dúvidas aí que vocês tiverem, a escola está à disposição para poder passar, né, poder retirar. Obviamente que a gente segue aí os protocolos do Ministério da Saúde para poder ajudar vocês aí e entender todos os procedimentos que a gente precisa estar realizando, né? Então a gente tem alguns contatos aí de nossos promotores de venda, né, para poder se associarem aí, fazer nossas aulas, vir encarar o laboratório, né, vir encarar as partes teóricas que são bem importantes para fundamentar a nossa prática, né? Então a gente agradece aí também. Beleza, pessoal, antes de nós terminar, tá? Uns alunos me pediram e eu vou atender aí a solicitação de vocês, tá? Nós vamos, pessoal que está com saudade do laboratório, olha quem está aqui. Olha quem está aqui do nosso lado, vai participar da live também, Aqui, gostaria de agradecer aos colegas professores aí que estão assistindo a nossa live também, que comentaram aí conosco, tá? Nós vamos encerrar a live aí com o nosso parceiro de laboratório, né, Binotto? Nos auxilia muito nas aulas aí, tá? Pessoal, desejo aí uma boa noite a todos, uma ótima semana, tá? Obrigado a todos que participaram, que comentaram, que curtiram, tá? Procure o pessoal aí do comercial, como o professor Binotto falou, tá? E venham aí fazer parte da nossa escola, tá bom? Obrigado aí aos professores, a todos que estão assistindo. Um abraço, até mais. Até mais.